De todos os monumentos antigos no mundo, acredito que as pirâmides sejam as que despertam mais interesse nas pessoas, inclusive a mim também. E enquanto muitas pessoas estão perdendo seus tempos tentando achar uma pirâmide na Amazônia, elas totalmente esquecem que, tão fascinante quanto as pirâmides, existem outros monumentos no mundo, como por exemplo o Stonehenge. E é exatamente na Amazônia que existe também um Stonehenge. Este é o terceiro episódio dessa série e o número 3 é um número especial, portanto esse episódio vai ser também um episódio especial. Vou falar sobre os círculos de pedras. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Yasser Rabelo e eu sou o Alquimista. Gostaria de agradecer a você que já é inscrito no meu canal e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e deixem também ativado o sininho de notificações para não perder nenhum dos episódios futuros. Você sabia que existem mais de 1000 círculos de pedras já descobertos pelo mundo afora? E pela primeira vez parece que o Brasil também está incluído nesta lista. Mas o que são esses círculos de pedras? Muitas pessoas sabem que esses círculos de pedras são calendários, que eles estão, na verdade, rastreando o movimento do Sol. Enquanto muitos acreditam que esses movimentos do Sol seria realmente só para poder rastrear quando seria a melhor época do ano para colheita e para plantio, eu posso revelar para vocês alguns segredos que vocês talvez não conheçam ainda. Atualmente eu sou estudante da Faculdade de Astronomia pela Arizona State University. Vou começar falando sobre um desses monumentos que são círculos de pedras e é considerado um dos mais antigos do mundo. Por isso deram o nome a ele de Calendário de Adão. Tenho aqui o site do Atlas Obscura e vamos falar agora do Calendário de Adão, que foi encontrado na cidade de Elanzeni, na África do Sul. Então, como vocês podem ver, é um monumento circular de pedras, onde emprega-se muitos cálculos matemáticos e astronômicos. Este monumento parece não só rastrear o movimento do Sol durante os solstícios de inverno e de verão, mas também os movimentos do cinturão de Órion e também de Sirius. Enquanto faz sentido de rastrearem a nossa estrela, que é o Sol, não faz sentido nenhum de rastrearem essas estrelas em particulares, que são Sirius e as estrelas do cinturão de Órion. E este parece não ter sido o único encontrado nesse mesmo sítio arqueológico. Aqui vemos vários outros monumentos, também em formatos circulares de pedras. O mais interessante é que nesse mesmo sítio arqueológico nós também podemos ver pedras que parecem que foram esculpidas com um rosto e novamente são cabeças alongadas. Aqui mais uma vez uma outra de pedra de perfil, a boca, o nariz, a testa alongada e uma outra foto mais de perto para você pode ver claramente a boca, o nariz e uma cabeça alongada. Poderiam talvez ter sido estes os seres que criaram então este monumento, os de cabeças alongadas? Se você não assistiu ainda ao meu segundo vídeo, que foi o vídeo anterior, onde eu falei sobre os crânios alongados, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você. Quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, eles deixaram para trás a bandeira de sua nação, algo que representa o lugar de onde vieram. Se os astronautas de outros planetas viessem à Terra, eles iriam também deixar algo para trás. Logicamente não a bandeira, porque uma bandeira pode se desintegrar, mas deixariam monumentos que pudessem perdurar por milhares de anos. Se o homem primitivo não sabia nem que a Terra era redonda, então a bandeira desses países, desses alienígenas, não iria fazer a menor diferença para nós. O que conseguimos relacionar com o mais próximo do lugar de onde eles vieram é o que podemos ver, ou seja, a luz das estrelas, onde esses planetas podem estar em órbita. Estes monumentos em pedra são tão grandiosos e tão enigmáticos que até hoje nos fascinam. Algumas pirâmides, por exemplo, estão sempre mostrando a relação com a constelação do Cinturão de Órion. Pode ser o lugar de onde eles vieram. Já no outro lado do Oceano Atlântico, aqui na América, especificamente no Peru, eles também deixaram monumentos que se relacionam tanto com Órion quanto com Sirius.
Se sobrepormos a imagem da tarântula das linhas de Nazca sobre o céu, nós vemos que o seu corpo representa a constelação de Órion. Porém, a tarântula tem uma perna estendida e vemos que a perna tem uma proporção onde se encaixaria a estrela de Sírius. Então agora podemos ver que esses monumentos não estão somente apontando para o cinturão de Órion, mas também para Sírius. Alguns egiptólogos dizem que a própria deusa Ísis pode ter vindo de Sírius também. E como esquecer do próprio deus Anubis, aqui representado com o corpo de um homem e a cara de um cachorro, e às vezes também até com o corpo inteiro de um cachorro. Lembrando que Sírius é a estrela que mais brilha na constelação de Canis Maiores. Agora, reparando bem na posição que esse cão se encontra, existem várias teorias que dizem que a esfinge, na verdade, teria sido a reprodução exatamente do deus Anubis, porque a cabeça da esfinge atualmente é muito pequena em relação ao seu corpo. E enquanto cientistas dizem que a esfinge tem 4.500 anos, essa data pode ter sido exatamente porque foi quando a cabeça foi reformada, foi reesculpida, mas que originalmente a cabeça seria do deus Anubis, que também é a representação do Canis Maiores, que é a constelação onde Sírius se encontra. E se as pirâmides representam o cinturão de Órion e a esfinge representa Sírius, então pode ser que esses povos de duas estrelas tão diferentes, tão distantes, de constelações separadas, puderam se unir em um passado muito distante, provavelmente para poder vir explorar a Terra. Muitas pessoas espiritualizadas acreditam que existe sim essa aliança, que é chamada também de Confederação Galáctica. E uma prova disso pode estar no Stonehenge da Tailândia. Nos momentos de hoje, quando pessoas importantes de alto escalão, mesmo que sejam de profissões diferentes ou de nações diferentes, se encontram, estes momentos têm que ser registrados. A tecnologia que nós usamos para registrá-las hoje são fotos e vídeos, mas naquela época, para registrar esses momentos, só poderiam fazer esculturas em pedras. Este é o chamado Mohin Khao, ou também o Stonehenge da Tailândia. Vou mostrar para vocês uma das pedras que dá para ver claramente que foi esculpida no formato de um rosto. Reparem também nos lábios como são perfeitos, lábios muito grossos. E essa cabeça dessa pedra está do lado de uma outra que parece não ser um rosto humano, parece ser um rosto de algum alienígena. Os olhos muito grandes, sem nariz, uma boca muito fina, muito pequena. Reparem que a pedra da esquerda parece o rosto de um alienígena, talvez um Grey, mas a pedra que está logo ao lado dela, essa pedra do meio, parece o rosto de um humano, porém está usando algo na cabeça que poderia ser, assim como o Badlands Guardian, que está usando um penacho, poderia estar escondendo um crânio alongado. E de todas essas civilizações antigas que parecem ter tido relações íntimas com os seres de Sírios, existe uma que ainda mantém suas tradições. Essa tribo africana que nem possui luz elétrica nos dias de hoje, já sabiam há mais de 1000 anos atrás, muito antes da invenção do telescópio, de que a Terra orbitava o Sol e que Saturno possuía anéis e Júpiter possuía várias luas. Como se isso já não fosse bastante para nos impressionar, eles também sabiam que Sirius era um sistema binário, coisa que só foi descoberta em 1920. Se tudo o que eles disseram até então são verdade, o que mais pode ser verdade nas histórias que eles contam? Os Dogons dizem que foram os próprios seres de Sirius que revelaram todos esses segredos para eles. E até nas máscaras que eles usam e também em suas artes, eles estão tentando representar esses deuses astronautas como seres de cabeças alongadas. Agora chega de mais delongas e vamos falar do que você provavelmente veio aqui para ver, o Stonehenge. A ley line que passa diretamente na cidade, onde se encontra o calendário de Adão, é exatamente as linhas menores, que eu também já falei muito sobre elas, mas vamos ver onde mais elas passam no mundo. Aqui nós temos também, já que estamos falando de círculo de pedras,
o Stonehenge, que também está dentro das linhas. O verdadeiro Stonehenge é tão enigmático porque há muitas aparições de crop circles ao seu redor, como se ele fosse o epicentro dessas aparições dos crop circles. Criou-se a ideia de que ele poderia ser um portal e que esses seres estariam atravessando de outras dimensões este portal para poder fazer esses crop circles, já que muitas pessoas não veem naves ou nada fazendo esses crop circles, eles simplesmente aparecem. E enquanto que os crop circles são muito interessantes também de serem estudados, eu vou ter que deixar isso para um outro vídeo, senão esse ficaria muito maior do que já está. Reza a lenda que quem criou o Stonehenge foi nada mais nada menos do que o mago Merlin, e que teria sido feito entre 2000 a 3000 anos antes de Cristo. E que o mago Merlin teria feito esse Stonehenge pelo poder da levitação, levitando pedras que pesam toneladas cada uma. Uma coisa é certa, esse tipo de pedra que compõe o Stonehenge não existe naquele local onde ele está. O mais próximo fica a dezenas de quilômetros dali. De alguma maneira essas pedras foram transportadas. E se foi por levitação, como dizem, então o mago Merlin não era somente um mago, mas também um cientista. E eu digo isso porque magia é o lado desconhecido da ciência, enquanto que ciência é o lado já comprovado da magia. A filosofia define ciência como o domínio da repetição ou da reprodutibilidade. E se cada uma dessas pedras foram levitadas repetidamente, então Mago Merlin conhecia a ciência por trás da levitação. Temos aqui a reprodução do Stonehenge, de como ele seria se tivesse ainda todas as pedras intactas. Tanto o seu círculo interno como também o meio círculo ou a ferradura são compostas de uma pedra azul ou bluestone. O diâmetro do círculo de bluestone é de 79,2 pés e o diâmetro da Terra é de 7.920 milhas. Para achar o raio da Terra basta dividir o diâmetro por 2, então nós temos que o raio da Terra é 3.960. E o diâmetro da ferradura é 39,6 pés. Portanto, Merlin não era somente um magista cientista, mas também um astronauta, porque só quem já foi para o espaço conseguiria ver a Terra de um outro ângulo para poder saber o seu diâmetro. Porém, essas linhas no Brasil também elas se cruzam muito aqui no norte do Amapá. Olhando mais de perto aqui nessas linhas laranjas, elas se sobrepõem formando um triângulo nessa região do Amapá, e vamos dar um zoom agora para ver qual que é a cidade de que eu estou falando. Aqui está ela, Calçoene, e é nela que se encontra o Stonehenge brasileiro. Este é o chamado Stonehenge da Amazônia. E é claro que essas pedras nem se comparam com as pedras do verdadeiro Stonehenge, que são tão massivas, porém a sua semelhança está aqui. Conseguimos ver um círculo externo e também um círculo interno. Aqui nós temos o site conexãolusófona.org. E nesse site diz Stonehenge brasileiro existe e fica no Amapá. Aqui nós temos uma foto do Círculo de Pedras e aqui embaixo diz que é um observatório indígena com 127 monólitos em plena Amazônia. Reparem bem nesta pedra aqui, que parece muito de perfil um rosto. Aqui nós temos a boca muito bem definida ou talhada e principalmente o olho que é furado. Também parece ser uma cabeça alongada. Aqui temos mais uma foto dessa mesma pedra para vocês verem mais de perto os detalhes de que estou falando. Reparem bem na boca, no nariz, no olho, como se tivesse cuidadosamente sido esculpida. E as semelhanças com o verdadeiro Stonehenge não param por aí. Vocês conseguem encontrar aqui uma pedra muito parecida com ela? Parabéns para você que encontrou, ela está aqui neste círculo vermelho. Reparem também na boca e nos olhos. Essa outra que está um pouco mais distante do Stonehenge, podemos também perceber a semelhança com aquela do calendário de Adão. Agora reparem nessa aqui, de perfil, que parece ter uma cara achatada. Ela não parece muito com a serrote da cabeça de pedra que foi encontrada na cidade de Boa Viagem, no estado do Ceará?
E se olharmos as feições de um indígena amazônico de perfil, nós também podemos perceber que o rosto deles parece ser um pouco mais achatado. E não só isso, reparem também nos olhos como são um pouco mais puxados, como os de um oriental. E a mandíbula também faz um formato triangular com um queixo pontiagudo. Já aqui no verdadeiro Stonehenge temos essa pedra e reparem bem nos detalhes dos olhos puxados, do queixo pontiagudo e um rosto achatado. Essas feições não se parecem em nada com os povos que viviam na Europa naquele tempo. Já esta pedra não tem nem como negar que não foi esculpida. Reparem nas marcas no seu rosto como se tivessem sido lixadas. E olhando mais de perto, nem sequer o fungo cresce nessa região onde foi tocada, assim como acontece na parte de cima. Aqui também diz que a obra com pedras de mais de 2 metros de altura, dispostas num raio de 30 metros, fica no estado do Amapá, no norte do Brasil, mais especificamente no Parque Arqueológico do Solstício. Oficialmente é chamado de Observatório Astronômico de Calçoene. Atualmente, pesquisadores lutam para manter o sítio arqueológico vivo diante de descaso público, depredação e furtos de peças para posterior revenda. É muito triste saber que isso acontece em lugares tão importantes como os sítios arqueológicos brasileiros, e é por isso que a arqueologia não vai para frente no Brasil. Também temos as funções do Stonehenge brasileiro. A disposição das pedras é feita para que no solstício de inverno do hemisfério norte as pedras apontem para os principais astros no céu amazônico e o Sol, ao meio-dia, fiquem na posição exata no centro da obra. Para que isso aconteça de o Sol estar alinhado no centro da obra ao meio-dia, só pode ser alinhado com a linha do Equador. E é exatamente onde está o Stonehenge da Amazônia. Utilizando o Google Earth, nós conseguimos ver que o Parque do Solstício se encontra a 2 graus norte e a 51 graus oeste. Já o verdadeiro Stonehenge se encontra a 51 graus norte e 1 grau oeste. Se o Stonehenge brasileiro fosse realmente feito pelos indígenas amazônicos, eu não acredito que eles conseguiriam achar essa localização no globo sem a ajuda de um GPS ou de Google Earth, que não existia naquela época. Já que Stonehenge está localizado a 51 graus norte, não faria muito sentido de ser apenas um observatório de estrelas, porque desse campo de visão você só poderia ver as estrelas que estão realmente ao norte e ao centro da Terra, mas nunca as que estão ao extremo sul da Terra, pois a própria Terra estaria bloqueando a visão. De forma semelhante também acontece com a cidade de Elanzene, onde está o calendário de Adão, porque desse campo de visão somente iríamos ver as estrelas do extremo sul e ao centro da Terra, mas nunca as do extremo norte, como por exemplo polares. Portanto, a linha do Equador seria o lugar mais ideal para poder ver todas as estrelas, tanto as do norte quanto as do sul. Reparem bem nessa pedra da esquerda, onde parece ser a cabeça de um animal com um focinho muito longo. Não parece também o deus Anubis ou a representação de Sirius através do Canis Maioris? Como vocês podem reparar, todo o topo da cabeça e também uma parte do lado direito está muito reto. Você pode ver que foi realmente talhada ou esculpida. Isso é prova de que essas pedras foram propositalmente moldadas. Não apenas ergueram qualquer pedra aleatoriamente. Já esta outra pedra também parece um outro animal. Você consegue adivinhar qual que é? A minha teoria é de que é um touro, porque é na constelação de Touro que está as Pleiades. E se olharmos para o céu, nós vemos que essas 3 constelações, as de Órion, a de Canis Maiores, onde está Sirius, e a de Touro, onde está as Pleiades, elas estão próximas. Isso é prova de que a aliança realmente existe, pois não deixaria de fora os extraterrestres dessa importante constelação que são os de Pleiades. Acontece que essas minor lines não são as únicas que passam diretamente na cidade de Calçoene. Nós temos também uma outra importante ley line que passa diretamente por ali. Como mais uma vez você pode ver aqui, Calçoene está também no centro dela. Então vou tirar essas minor lines e vocês vão ver agora somente essa ley line que é, na verdade, a de Chichen Itza.
E mais uma vez lembrando, Chichén Itzá fica na península de Yucatán, onde viveram os maias. E aqui nós temos foto das pirâmides dos maias. E quando se fala em calendário de civilizações antigas, quem melhor do que os maias para mostrar pra gente que eles sabiam muito mais do que nós pensávamos sobre astronomia e uma precisão tamanha nos seus calendários anuais. Sem contar também que os maias já sabiam do grande ciclo de aproximadamente 26 mil anos. Este conhecimento só poderia ter sido dado a eles, assim como aconteceu também com a tribo dos Dogons. E eles também fizeram questão de nos mostrar que tiveram encontros com esses astronautas. Reparem nessas esculturas que parecem ter capacetes de astronautas. Ou ainda também nisso que parece ser um foguete. Você vê as mãos operando algum tipo de controle, os pés nos pedais e um respirador no nariz. Logo abaixo também você vê o fogo saindo deste foguete. Existe também a história de que os maias desapareceram da face da Terra sem deixar vestígios. Teriam eles talvez atravessado algum portal e ido parar em alguma outra dimensão? De todos esses rostos que foram encontrados no Stonehenge, existe um que é talvez o mais interessante de todos. Apesar que essa escultura parece não estar completa, conseguimos reconhecer alguns traços nela. Reparem na cabeça quadriculada, numa elevação dos ossos onde seriam as sobrancelhas, e as orelhas muito longas para baixo. Já sabem quem que ela parece? Nesta mesma ley line de Chichén Itzá, nós também podemos ver que esta linha cruza e é a única que cruza a Ilha de Páscoa. E nós temos aqui a foto das estátuas Moai. Não podemos dizer ao certo se esses povos das estátuas moais teriam realmente essas caricaturas ou se era apenas um estilo de arte. Mas uma coisa é certa, se elas foram parar também no Stonehenge, então é porque quem construiu o Stonehenge já visitou a Ilha de Páscoa, já conhecia os caminhos para esta ilha que é tão isolada, tão remota. É muito improvável que os caminhos para esta ilha seriam por águas, porque essa ilha é tão minúscula e os navegantes provavelmente se perderiam na vastidão do Oceano Pacífico. Já seguindo as ley lines pelo ar, seria mais fácil de encontrá-la. Segundo alguns pesquisadores, não existe outro lugar no mundo onde você pode encontrar essas mesmas pedras com essas mesmas feições, como se esses povos não fossem daqui da Terra e não tivessem sido encontrados em nenhum outro lugar. Porém, no Brasil, esta é a chamada Pedra do Índio, que fica localizada na cidade de Munhoz, no estado de Minas Gerais. Reparem na semelhança dessa pedra com a estátua Moai. Acredita-se que essas pedras das estátuas Moai podem ser, na verdade, povos da Lemúria. E se agora os povos da Lemúria foram incluídos também no Stonehenge, então pode ser que o Stonehenge foi construído depois do Stonehenge da Amazônia, onde mais povos foram incluídos nessa aliança da Federação Galáctica. A cidade de Munhoz, aqui centralizada no centro dessa ley line, que passa no estado de Minas Gerais, e onde essas ley lines também se intercedem. E nessa mesma ley line nós temos também aqui na Turquia um monumento muito famoso que é o Göbekli Tepe. E enquanto que o calendário de Adão é um dos monumentos mais antigos do mundo, há controvérsias, porém acreditam-se que o Göbekli Tepe é o monumento mais antigo do mundo. Estima-se que apenas 5% já foi descoberto desse gigantesco complexo de círculos de pedras. Os conflitos no Oriente Médio é um dos fatores principais que atrasam muito essas escavações. O Göbekli Tepe também já foi comparado até com a Torre de Babel, onde falavam-se todas as línguas, todas as pessoas do mundo se reuniam. Estes pilares de pedra em formatos de T são compostos por limestone, e em sua grande maioria nenhum deles são esculpidos. Porém, os que são esculpidos geralmente são desenhos de animais que encontramos neles. Porém, esta pedra possui mãos humanas ou de humanoides e também parece estar usando algum tipo de cinturão. Obviamente, esse acessório seria muito evoluído para o homem de 2.000 anos atrás.
Já esta pedra que possui no seu topo o desenho de bolsas é muito semelhante com o desenho de bolsas que também já foram encontrados em outras civilizações, inclusive a dos Sumérios, que também foi uma outra civilização que foi enterrada. Como Göbekli Tepe foi propositalmente enterrado, há duas versões. Uma em que ele foi enterrado para ser preservado, para ser achado posteriormente por outras gerações, como nós fizemos, e a outra versão é que ele seria uma poderosa arma que deveria ser inutilizada. Para finalizar, existe a teoria de uns paracientistas de que esses monumentos em formato de T seriam, na verdade, antenas, e que através de uma tecnologia que nós não conhecemos ainda, elas poderiam estar enviando, na verdade, um código binário que seria, na verdade, do DNA desses animais que estão também esculpidos nessas mesmas pedras. Sei que essa ideia parece um tanto loucura, porém, se pararmos para pensar um pouco, se o Göbekli Tepe é o monumento mais antigo do mundo, faria sentido de ser a primeira coisa a ser instalada aqui na Terra. Porque assim como os nossos astronautas fizeram quando pisaram na Lua, antes de colocar a bandeira, eles tiveram que instalar essa antena para esse momento ser televisionado. Antes de me despedir, vou deixar para vocês aqui o meu achado. Utilizando o site leylines.net, eu também posso ver a superfície de Marte. Encontrei essa estrutura que parece um círculo de pedras, e se vocês olharem bem na localização deste monumento, ele está a 50 graus e meio norte, enquanto que o verdadeiro Stonehenge aqui na Terra está a 51 graus norte. Poderia ser essa também a bandeira da aliança deixada em Marte? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do meu vídeo, por favor, não deixem de dar o like, de compartilhar com seus amigos e também de se inscrever no meu canal. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.